Nessa noite eu quero olhar com você, na perspectiva desse texto, e observar algumas coisas interessantes que diz respeito à presença de Deus está de volta. Temos aqui a figura da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira de acácia coberta de ouro, com uma tampa de ouro chamada propiciatório. Depois você pesquisa na sua casa, Arca da Aliança, coloca lá e você vai ver. Era uma tampa, era uma caixa de madeira de acácia, e sobre ela tinha uma tampa de ouro batido. E esta arca era interessante a sua tampa, porque ela tinha 2 querubins, um voltado para o outro, um de frente para o outro assim, prostrados, com 2 varais para que os levitas pudessem carregar. Essa arca foi construída por um homem chamado Bezalael, nos tempos em que o povo de Israel estava no deserto, saindo do Egito, indo para Canaã. Não era apenas o único móvel que tinha no tabernáculo, depois no tabernáculo de Davi, que é esse aqui, e no templo de Salomão eram 7. Um desses móveis era a arca e a tampa, que pode ser considerado como duas peças ou uma peça única. Essa Arca da Aliança é uma figura e sombra do trono de Deus. Por que podemos dizer que essa Arca da Aliança era figura e sombra do trono de Deus? Hebreus 8:5 vai dizer que Deus mandou Moisés construir tudo que existia no tabernáculo que fosse figura e sombra das coisas celestiais. Pois bem, eu não vou entrar muito nesse detalhe, eu vou chegar aqui no texto. Eu vou precisar que você, fique ligado nesse primeiro momento didático, para que a gente possa chegar aqui nesse texto e extrair daqui lições preciosas para nós nessa noite. Dentro da Arca da Aliança ficavam 3 objetos: as tábuas da lei de Moisés, o decálogo, um pote com maná do deserto e a vara de Arão que floresceu. Essa arca, onde Israel ia, ela ia à frente, carregada pelos levitas. E ela representava a presença e a justiça de Deus. Ela representava a presença e a justiça de Deus. Interessante que até nos dias de nos tempos de Davi, essa arca sempre esteve presente. Mas aqui nos dias de Davi, ela não estava presente. Ela não estava aqui. E houve um deslocamento dessa arca que nos chama muita atenção. Davi aqui está trazendo a arca de volta para Jerusalém. E ela ficou aproximadamente 60 anos longe de Jerusalém. Imagine você 60 anos sem o símbolo maior da presença de Deus. Irmão, ficar sem a presença de Deus 1 segundo é terrível. Imagine 60 anos. Fique tranquilo, porque se você é salvo, se você é servo, se o Espírito de Deus habita em você, você não fica sem a presença de Deus. Mas Deus, de vez em quando, fecha o céu na nossa vida, a gente chama de céu de bronze, que parece que Deus está longe. Ele não está, mas Ele fecha o céu para que possamos então aprender a depender dEle. Então a gente não sabe o que é ficar sem a presença de Deus nos dias de hoje, quem é crente de verdade, quem é salvo de verdade, quem tem vida em santidade de verdade, mas a gente imagina o que é ficar sem a presença de Deus, porque um dia nós já ficamos sem ela, nós não vivíamos sem ela, vivíamos sem ela. Imagine você 60 anos, o povo de Israel sem a Arca da Aliança, sem um símbolo maior da presença de Deus. Eu quero compartilhar com você rapidamente o deslocamento da Arca da Aliança. Primeiro, ela foi roubada pelos filisteus nos tempos de Eli, o sacerdote.
ela foi levada para o arraial dos filisteus. Foi quando aconteceu o Icabode. Lembra da história do Icabode? Amém? Icabode, foi-se a glória de Deus. Ela foi roubada e a mulher de Finéias, quando soube que a arca foi levada e o seu sogro morreu, caindo da cadeira, ela deu luz a um menino e colocou o nome do seu menino Icabode. Foi-se a glória de Deus. Por 7 meses ela ficou no arraial dos filisteus. E lá a arca provocou um tremendo de um rebuliço. Ela então vai para o templo de Dagom. Depois você lê, você vai ver isso. E interessante que quando a arca é colocada assim no templo de Dagom, o deus Dagom, deus dos filisteus, deus peixe dos filisteus, ele cai e quebra por 2 vezes. Mais interessante ainda é que a arca fica no lugar chamado Ecrom e vai acontecer coisas terríveis no arraial filisteu. De repente já começa a aparecer uns ratinhos, aliás, umas ratazanas, do tipo que aparece de vez em quando na beira-valão ali, que a gente chama de preá de rabo. Você já viu? Você nunca viu isso, né? Então, começaram a aparecer umas ratazanas no arraial filisteu. E essas ratazanas começaram a ter pulgas. E as pulgas começavam a provocar um negócio chamado peste bubônica. E além de peste bubônica, aconteceu, sabe o que no arraial filisteu? Hemorroida nos filisteus. Presta atenção. Está escrito, irmão. Não estou inventando não, por favor. Por favor. Não é invenção do pregador não, está escrito na Bíblia. A arca sai de Ecrom e vai para um lugar chamado Kiriat Jearim. Aí vou citar o que eu disse pela manhã, quem estava aqui presente. É o spoiler que eu falei pela manhã. Nesse lugar chamado Kiriat Jearim, os filisteus perceberam o seguinte: esse negócio da arca aqui que nós roubamos não está bom não. Peste bubônica, hemorroidas. O que eles fizeram? Eles construíram ratos de ouro. Olha só que loucura, irmão. Eles construíram ratos de ouro e hemorroidas de ouro e colocaram numa carroça. E, você está dando risada, irmão? Está escrito, irmão. Puxa vida. Está escrito, vai lá, 2 Samuel, capítulo 4, 5, 6, 7, está lá. Vamos lá. Ainda bem que está escrito, né? Você vai dizer que o pastor está inventando cada coisa para chamar a atenção da gente. Calma aí. Vamos chegar na presença de Deus, vai voltar, calma. Então veja bem, o que os filisteus fizeram em Kiriat Jearim? Colocaram na carroça os ratinhos de ouro, as hemorroidas de ouro. E aí pegaram 2 vacas de cria. 2 vacas de cria. E elas fizeram o seguinte: bom, vamos colocar a arca da aliança. Se essa arca estiver provocando tudo isso, se a presença do Deus de Israel estiver provocando tudo isso aqui, ela vai embora e vai cessar a doença, as doenças. Então o que eles fizeram? Pegaram 2 vacas de cria, por quê? Porque se de fato aquele objeto para os filisteus estava trazendo tudo isso de mal a eles, as vacas iam deixar suas crias e ia correr em direção ao arraial filisteu. O que aconteceu? Quando colocaram a arca da aliança na carroça, as vacas saíram de Kiriat Jearim e foram em direção a Bet-Semes, e elas corriam e mogiam. Quando eu li isso, eu lembrei do Salmo 100. Sabe o que diz o Salmo 100? Tudo que tem fôlego,
Louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Pastor, o que isso tem a ver com a vaca mugir? Elas estavam carregando o símbolo da presença de Deus. Duas vacas entenderam que estava carregando a presença de Deus. E se estavam carregando a presença de Deus, elas não sabiam cantar. A forma de louvar a Deus era mugindo. E você que tem o Espírito Santo dentro do seu coração, fica em silêncio num culto desse. Misericórdia. E duas vacas saem louvando a Deus porque estavam carregando a presença dEle. E Deus abençoa você segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e você não fala nada, não diz nem um amém, nem bota o seu joelho para agradecer e dizer: Senhor, bendito é o teu nome, porque tu és fiel todos os dias. Nem isso, irmão, por favor. Tudo que tem fôlego, louvai ao Senhor. Pois bem, a arca chega em Kiriat Jearim, e ela vai para a casa de um homem chamado Abinadab, sob os cuidados de um sacerdote chamado Eleazar. E por lá ela fica 20 anos. E aí vai acontecer uma transição de governo. Como assim uma transição de governo? Sai o governo teocrático e entra o governo monárquico, nos tempos de Samuel. E depois de Samuel, assume o trono o primeiro rei de Israel. Quem é o primeiro rei de Israel? Eu vou te dar uma chance, que você está começando a estudar na escola bíblica dominical agora. Dominical não, discipuladora. Vou te dar uma chance. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Que bom. Tem gente que lê Bíblia aí, tem devocional. Louvado seja Deus. Presta atenção. Saul assume o trono. E o que ele faz com a arca? Diga comigo: Saul assume o trono, mas não se importa com a arca. Tem muito crente Saul por aí. Só quer saber de trono, mas não quer saber da presença. Quer saber do trono, mas a presença. 40 anos do trono de Saul não se preocupou com a arca. Aí vem Davi, é ungido na sua casa, na casa do seu pai Jessé, é ungido na sua tribo, tribo de Judá, e é ungido pelas 12 tribos de Israel. Davi assume o trono, presta atenção. Quando ele assume o trono, ele sente um vazio dentro dele. As 12 tribos de Israel se reúnem, isso está no capítulo 5, capítulo anterior. E os anciãos de Israel vão dizer assim para Davi: Davi, somos ossos do seu osso e carne da sua carne. Essa expressão, irmão, só aparece 2 vezes na Bíblia. Adão falando de Eva e os anciãos falando de Davi. Ou seja, estamos juntos. Davi está feliz porque ele é ungido rei de Israel. Ele esperou 17 anos para colocar a coroa de rei na cabeça. E quando ele coloca a coroa de rei na cabeça, aí é imaginação do pregador. Imagina Davi entrando na sua tenda, no seu aposento. Ele feliz porque a coroa estava na sua cabeça, mas estava sentindo um vazio no coração. Qual o vazio? A arca não está aqui em Jerusalém. Como é que eu vou reinar sem a presença? Quando você for fazer alguma coisa para Deus, ou para a igreja de Deus,